Saúdo a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém? O pessoal do quarteto, há uns 3, 4 anos atrás, inventou um instrumento que mede a potência do amém da igreja. Então, onde nós vamos, a gente captura essa potência. E ele falou que nem mexeu. Aí eu perguntei para o pastor se a igreja pode falar amém, né? E nós temos alguns lugares que a gente fala, pastor, não deixa falar amém, não. Mas, irmão, não está quebrado aí, não, né? Não está. Bom, nós vamos testar o aparelho de novo. Vou saudar os amados e vamos verificar se a intensidade do amém pelo menos mexe no equipamento dele aí. Quero saudar a amada igreja aqui presente nesta noite, na gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém! Olha lá. Diz que a criança é o verdadeiro louvor, hein? Né? E agora, irmão? Olha, ele disse que bateu o recorde. Irmãos, é um privilégio, uma alegria. Muito embora muitos líderes da igreja não gostem que nós, quando não somos pastores, venhamos a nos referir a nós mesmos como leigos. Mas é uma questão apenas do lado da interpretação. Na verdade, nós somos leigos mesmo, né? Então, para nós que somos os líderes leigos da igreja, sempre é um prazer, uma alegria, quando nós temos a oportunidade de podermos falar a respeito das coisas do Senhor. Trago da minha igreja, a pessoa do reverendo Dario Araújo Cardoso, pastor do nosso seminário, professor do reverendo, e diz para ele que ele, não sei se ele foi atrás de mim, saber quem eu era, mas eu fui atrás de saber quem ele era. Porque o reverendo Dario, sendo professor do seminário, vice-diretor do centro de pós-graduação, Andrew Jumper, da nossa denominação, lá no Mackenzie, conhece todo mundo praticamente. Presidente de sínodo. Falei, quem é? Nossa, irmãos, não vou encher muita bola, porque senão... Mas o senhor está bem cotado lá, viu, reverendo? Está bem cotado mesmo. Agora, quando nós temos a responsabilidade de falar das coisas do Senhor, essas coisas saem fora. A responsabilidade vem. Nós temos o privilégio de seguir com estes irmãos aqui, mais ou menos no tempo do Jesus, porque eu conheço Jesus há mais tempo. O outro, não. Esse desde que ele nasceu quase, mas o outro eu me converti depois de me casado. Depois que eu havia me casado. Não tive o privilégio de viver o UPA, o MP, na igreja. E me recordo, família do meu cunhado, quando tinham marcado um culto na casa dele, eu vi aquela preocupação que naturalmente a gente tem, né? Quando vai ter um culto na casa da gente, num sábado, que sabe que vem mais gente. Então, rola ali as coxinhas, os salgadinhos, pastéis. E eu vi minha cunhada atarefada com estas coisas. E vi que ela estava preparando mesmo para que ela recepcionasse bem os irmãos da igreja. Presenciei
uma conversa dos líderes desses encontros nos lares, dizendo: vamos ter que cancelar um encontro de sábado, porque não tem quem pregue. E eu pensei mais nas tarefas que a minha cunhada tinha desenvolvido do que na responsabilidade da palavra. Que interessante. Eu falei: não, peraí, não pode cancelar. Estou vendo todo o corre-corre que ela está tendo, toda a preocupação de recepcionar bem os irmãos. Como é que nós vamos cancelar? Ele falou: não, mas o objetivo não é ir lá para comer. O objetivo é ir lá para levar a palavra. E eu não estou com as pessoas disponíveis. E o que precisava ir pela agenda, aconteceu um problema, ele não pode. Perguntei: o que precisa? Falaram para mim: bom, abrir a Bíblia e pregar. Então continua. Eu vou pregar. Jamais poderia imaginar que o Senhor não estava me chamando para tapar buraco, que é o que eu fui fazer. Me associei a alguns irmãos antes deles, seguramente aí uns 30 anos. Nós já andamos por bons locais, eles cantando, e vocês já perceberam pela minha voz, porque eu não canto, eu tendo a responsabilidade de falar da palavra do Senhor. Cidade de São Paulo, fora dela, estado de São Paulo, fora dele. Até que conheci os irmãos, já quase 20 anos, nós temos este também compromisso. Eles cantam, e Deus incomoda o meu coração para poder falar a respeito da palavra dele. Isso é para que você, irmão, quando bater aquela vontadezinha, solta. O Senhor está querendo te usar. Solta, solta. E quando é que nós, leigos, temos possibilidades? Quando alguém nos conhece. Ninguém vai chamar um presbítero para pregar na igreja se não conhecer. Ninguém. Só o reverendo Lucas. E mesmo assim, porque ele foi... Espero que não tenha sido coagido, viu, reverendo? O Jesus deve ter dito: olha, tem lá, vamos, que tal? E este é um privilégio para mim, viu, irmãos? É um privilégio. Mas vocês sabem disso. Muito mais que o privilégio. É responsabilidade. Minha esposa nunca vem quando eu estou pregando. Primeiro porque ela sabe que ela vai me criticar a hora que eu chegar em casa. E segundo porque diz que ela fica nervosa. A outra situação interessante a respeito desse assunto é quando minhas filhas eram pequenas. Na igreja nós não tínhamos o relógio como aqui, que norteia. Não tínhamos os instrumentos que temos hoje. Nunca gostei de usar relógio para não ficar toda hora vendo quanto tempo eu já usei. Mas a minha mulher lá no meio da congregação com as minhas filhas, ela dava o recado para a minha filha mais velha, que deveria ter na época uns 5, 6 anos. E ela ficava assim para mim, ó. É lógico que aquilo mexia comigo, né? Quando não era assim, ó. Corta, corta, que já deu. Então, hoje ela não vem. Graças a Deus tem um relógio ali, viu? Senão vocês estavam perdidos. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus
Reverendo, eu agradeço de coração e quero deixar aqui a minha gratidão ao Conselho da Igreja pela possibilidade de nós estarmos usando o púlpito desta igreja, que eu sei o quanto existe da parte de vocês o zelo. Portanto, é um privilégio, mas também uma tremenda responsabilidade. Trago um abraço aos irmãos, a mais recente amada família que nós estamos tendo lá, do presbítero Ismar. E disse que eu não deveria me esquecer de falar, porque vocês sabem de quem eu estou me referindo. Então, deixo o meu abraço dele, por meu intermédio, aos amados irmãos. Josué, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24. E nós vamos ler versículo 14 até o 25. Livro de Josué, 24, de 14 a 25. Embora uma palavra que eu nunca imaginei que usaria para a Bíblia, mas se a sua Bíblia travar, eu nunca imaginei que um dia fosse falar isso. A Bíblia travou, mas já escutei. Não consigo ler porque minha Bíblia travou. Então, se a sua Bíblia travar, utilize da Bíblia do seu vizinho. Se não, da Bíblia que está no celular do vizinho, que certamente o dele não vai travar. Antes de nós iniciarmos a leitura, vamos dar um panorama rápido a respeito de em que contexto este trecho da palavra de Deus ficou, servindo para a nossa edificação. O pastor já falou alguma coisa aqui e nós não combinamos nada, não. Falou da saída do Egito, falou da dureza do coração, falou das maravilhas de Deus, falou dos milagres que o Senhor fez, extraordinários, e o povo continuava com o coração duro. O pastor falou, é esse o contexto. Josué estava simplesmente preocupado com aquilo que ele vira no passado. Moisés tira o povo do Egito, o Egito não reconhece, o povo de Israel não reconhece essa saída como sendo da parte miraculosa de Deus. Deus concedeu tudo que fosse necessário para que a jornada fosse até o fim. Até Moisés perdeu a paciência na caminhada. Nem Moisés e nenhum dos homens de 20 anos para cima entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. E Josué estava preocupado com aquilo que iria acontecer. O livro de Josué começa com ele assumindo agora o comando do povo. Deus lidera esta obrigação. Lhe impusera sobre os seus ombros que ele seria o líder daí para frente. E ele deveria, de alguma maneira, comandar a entrada do povo na terra prometida. Ele saberia que isso não viria exatamente dele. Mas 20 anos havia se passado depois das divisões da terra para que a tribo de Israel concluísse essa caminhada. E Josué começou a perceber que para ele também o tempo estava começando a pesar. A idade havia chegado. Ele sabia que logo, logo ele deixaria o povo. E Josué sabia que não haveria substituto para ele. Deus não iria escolher alguém na liderança. E ele estava preocupado. Portanto, ele, sentindo a aproximação da morte, ele usou das últimas forças que ele tinha
para poder conclamar o povo, chamar aquela geração e mostrar do perigo iminente que eles estavam correndo, um afastamento da presença de Deus e cuidado que a mão de Deus pesada poderia ter sobre o povo. Josué, então, ele chama a congregação, os líderes, chama os homens mais idosos. Muitos, às vezes, se espantam, mas podem crer. Eu já fui jovem também, viu, reverendo? Tem muita gente que olha assim e pensa que eu sempre fui velho. Mas não é verdade, não. Eu já fui novinho também. Mas aqui começou a subir a responsabilidade de Josué sobre aquele povo do qual ele havia tido uma caminhada vitoriosa, olhando sob a ótica de Deus, brilhante, olhando sobre aquilo que poderia acontecer com o povo, cumprimento da promessa, completa, inequívoca. Não dava para nenhum momento duvidar de que Deus estava à frente de tudo. E o início do capítulo 24, ele narra o resultado dessa reunião de Josué com os líderes, com os anciãos, com toda a nação que havia se reunido em Siquém. E o objetivo era estabelecer com aquele povo uma aliança de compromisso renovado com Deus. Está certo que já havia acontecido, mas a preocupação dele era que se o povo chegou até aquele momento, ele estava vendo que ele não ia estar mais junto para dar a liderança que Deus lhe punha como incumbência nas costas. E ele não tinha aquele pensamento. Cada um com seus problemas. Quero deixar um legado com esse povo. Como é que o povo de Israel, aquela nova geração, iria entender a nova aliança do Senhor? E aí ele narra. Agora, pois, Josué falando para o povo, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho, e que andamos entre todos os povos, pelos meios dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos terem feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor.
Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o caminho para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e de direito em Siquém. Vamos orar uma vez mais? Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi descortinada diante de nós nesta hora. Por capacidade própria, ó Deus, ela é apenas uma leitura. Mas com a fé brotada no nosso coração, através do Espírito Santo, e com a fé em saber que ela vem diretamente do Senhor. Ó Senhor, fala conosco nesta noite. Prepara a mente. Prepara o coração. Para que seja um terreno fértil. Para a Tua igreja. Para a edificação do Teu povo. Para a honra e glória do Teu nome. Esta é a oração que nós fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É óbvio que temos uma preocupação. Esse ano, nossa igreja comemora 75 anos. E a partir de janeiro até setembro, quando nós estaremos comemorando 75, todo mês temos um domingo, quarto domingo, onde nós comemoramos, nós relembramos algo daquilo que aconteceu no passado na nossa igreja. Hoje, pela manhã, esteve o reverendo Gildásio, que é filho da casa, presidente da mocidade, foi para o seminário, hoje também é presidente de sínodo, capelão. Foi um momento muito rico. E aí? 75 anos, 53 anos, 20 anos, 5 anos, descansemos naquilo que já aconteceu? Quais são as nossas preocupações para os próximos 53? Ou para os próximos 75? É óbvio que nós devemos relembrar aqueles que são os heróis da fé, que trouxeram, que labutaram, que trabalharam, que promoveram com seus talentos, com a comissão dada por Deus, para que 53 anos acontecesse. Mas eu acho que nós temos que estar com o olho lá na frente. Vamos já começar a pensar no 75. Quem está com 75, que comece a pensar no 100. Josué estava preocupado com isso. Como eu disse, ele estava esperando a morte. Bom, se Deus não vai ter outro líder, desculpa, problema dele. Assim como Moisés, quando estava indo, ele me chamou, ele deveria estar chamando alguém. Não está chamando, eu não, desculpa, mas não vou esquentar a cabeça com isso. Não foi esse o pensamento de Josué. Estou indo. Tem um povo que está comemorando a vitória até agora. Mas eu não quero que essa vitória termine agora. Eu quero que essa vitória perpetue.
E o que é que Josué fez? Ele relembrou dos tempos em que ele era o ordenança ali do Moisés. Ele ouvia. Ele via quando Moisés subiu no monte. Ele se preocupava com aquilo que estava acontecendo. Ele temia quando o monte fumegava, quando tinha aqueles sinais de trovões. Aprendeu a temer o Senhor. Caminhou até ali e viu na pele o que é que aconteceu com aqueles que não trilharam o caminho de fé, como ele e Calebe. Eu não posso deixar esse pessoal à deriva. Não, tenho que me preocupar com eles. Quem vai ser o líder? Não estou preocupado. Deus vai apontar a forma com que isso deve acontecer. Mas eu quero que esse povo entenda que o que eles precisam é estar caminhando com Deus. Qual foi a última vez que você, quando saiu de casa para vir ao culto, se preocupou seriamente com um compromisso assumido quando você fez a sua pública profissão de fé? Você se comprometeu a estar na casa do Senhor para adorá-lo. E tristemente nós temos visto que a grande maioria daqueles que vêm à casa do Senhor vem para se agradar. Conheço uma família discutindo comigo, tema e não conversa, não discussão, mas discutindo comigo. O pai começou a comentar comigo, perto da mãe de duas crianças pequenas, e o pai falou, não, domingo, porque eu perguntei, né, como é que foi o culto? Puxa, achei que foi uma bênção domingo. Ele falou, olha, o culto, o menino falou, meu pai não gostou não, ele falou mal do pastor. Rapidinho, deu para perceber. O culto não agradou. E o que é pior? Ainda vai comentando no carro, junto com as crianças. E nós não aprendemos a vir na igreja para que as coisas da igreja nos agrade. Nós aprendemos a vir na igreja para que o Senhor se agrade do culto que eu venho prestar. Ouvi uma frase uma vez que ela impactou meu coração. Na hora do culto, nós todos, sem exceção, deveríamos estar aqui. E sentado aí só Jesus. E no final nós deveríamos ouvir ou não amém da parte dele. Se ele dissesse amém, ele tinha concordado com tudo que foi dito, com todos os louvores que foram efetuados, com os corações que estavam pensando na hora em que tudo acontecia. Onde estava a tua alma? Porque tem muita gente que está aqui, mas a alma eu não sei onde anda. Exatamente nesse momento. Quando foi a última vez que você lembrou dos votos feitos? Quando você batizava seus filhos, trazê-los todo domingo na escola dominical, trazê-los para o ambiente da igreja, para que eles cresçam, façam amizade sólida, segura, confiável. E não ouvir que o menino fala, eu venho sim. Eu só não venho quando meu pai dorme. Você não tem vindo na igreja, né, filhinho? Não, eu venho. Agora, quando meu pai está dormindo, eu não venho. Josué estava preocupado com isso.
palavra de Josué ao povo foi de preocupação e de alerta. E eu sei que nos domingos anteriores vocês comemoraram esta data com alegria, impulsionado por aquilo que já viram, que aconteceu, e eu não vim aqui estragar a festa de ninguém, mas eu vim trazer uma palavra de alerta. Não vamos ficar marcando passo em 53 anos. Nós temos que estar com o coração lá na frente, preocupado lá. Porque daqui 53, provavelmente alguém que esteja cantando aqui vai perguntar: quem que estava aqui 53 anos? Provavelmente só um, levante a mão. E eu espero de coração que a geração de vocês que estão crescendo no meio de vocês esteja aqui para testemunhar, dizendo: meu pai esteve aqui, minha mãe esteve aqui, e eu estou aqui porque eles cumpriram a promessa que fizeram diante da presença do Senhor. Este era o alerta que Josué queria com o povo. Este é o alerta que eu quero que desperte no coração de cada um de vocês. Não existe jogo ganho quando se trata de confronto espiritual. Não existe. Estou tranquilo. Vocês que gostam de ver televisão já devem ter visto aqueles documentários em que os leões estão deitados, quietinhos, sossegados, e em um determinado momento eles vão para cima da presa. Tem um estudo científico para isso. Estudaram os leões, não conseguiram encontrar nada de diferente. Não é possível. Por que eles ficam ali, sentadinho, quietinho? De repente, se não consigo encontrar nada nos leões, vou encontrar nos búfalos, vou ver o que está acontecendo. Então foram estudar os búfalos. Depois de um bom tempo de estudo, chegaram à conclusão que os leões pegavam os raquíticos, os doentes, os frágeis, os que estavam debilitados por alguma perna quebrada, alguma coisa. E aí você entende porque Paulo diz que o leão está ao nosso redor, buscando a quem queira devorar. Se você estiver fraco, frágil, quebrado, destruído espiritualmente, você se transforma num alvo completamente desprovido de segurança do inimigo. Josué sabia disso. Josué tinha lembrança das maravilhas de Deus. Olha o versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Olha que coisa bonita. Porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. É assim que nós vamos falar daqui 10, 15 anos. Você lembra daquele dia, quando completamos 53 anos, que vieram uns tiozinhos cantar e um avôzinho para poder falar? Você lembra daquele dia lá? Puxa, Deus fez maravilha no nosso meio. Até outro dia era diferente. Agora, eles não me chamam de tio mais, viu? Chama. Mas é essa preocupação. Nós vamos falar assim: mas gente, que bênção! O Senhor cuidava de cada um de nós, não tinha uma preocupação. A escola dominical estava bombando, o pessoal vinha no culto. Nossa, o louvor mexia com o coração que estremecia. O pessoal, mas olha, gente, saía aquele cântico pela garganta de uma maneira que chegava sublime no céu. Que bênção! E é isso que Josué está recordando, mas ele também recorda o versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Ele é Deus santo, zeloso, que não perdoará
a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Em outras palavras, não descanse em cima da vitória. Nós não temos força espiritual para isso. Vigilantes, todo o tempo. Cabe um alerta. A igreja do Senhor tem que continuar sendo a igreja do Senhor. Porque existem momentos em que nós nos esquecemos disso. A igreja do Senhor, quando nós estamos confortáveis, tranquilos, é muito provável que nós venhamos a dizer que é a nossa igreja. É a minha igreja. A preocupação maior é quando nós não identificamos mais a igreja como a igreja do Senhor, mas identificamos como do pastor A, do pastor B. Sabe a igreja do pastor? E a igreja do pastor, gente, que bênção. Ou a igreja daquele grupo, sabe? Igreja do Senhor tem que continuar sendo a igreja do Senhor. Josué reitera o compromisso. Lá no versículo 15. Pode parecer mal servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram os teus pais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coração aberto, rasgado, coração completamente inundado da presença do Espírito. Coração que não está preocupado com a sua família apenas. Coração que está preocupado com o povo de Deus, na integridade da sua fé, na responsabilidade da caminhada e, sobretudo, na manutenção da fortaleza espiritual. Bom, o que Josué faz com aquele povo, ele quer fazer conosco também. Josué queria que lá na frente nós tivéssemos vitórias. Eu espero no Senhor. Eu acho que daqui 53 anos eu não vou estar. Eu acho. Mas se eu tiver e vier aqui, eu vou dizer, não disse. Eu não consigo saber se eu vou estar daqui 5 minutos, né, reverendo? Quanto mais 53 anos. Josué, ele renova uma aliança com Deus. E eu quero conclamar os irmãos, nesta noite, nesta igreja, feliz, coração rasgado de alegria, porque o Senhor tem trazido bênção, 53 anos de vida espiritual, 53 anos de vida eclesiástica, 53 anos neste local, 53 anos fazendo com que a palavra de Deus seja conhecida na região, vitória. Mas nós podemos sim estabelecer um compromisso diferente com Deus para os próximos 53 anos. Josué, no versículo 14, diz: agora, pois, temei ao Senhor. Olha, interessante. Ele vem vindo com um povo que foi tirado por Deus do Egito, com movimentos miraculosos. Ele tinha presenciado todos os milagres do Senhor durante a caminhada de Moisés e na sua própria caminhada. E ele quer que aquele povo que está sob a liderança dele venha dizer que eles temem uma aliança de temor ao Senhor. Parece incoerência. Como? Tudo que está acontecendo até agora é do Senhor, é pelo Senhor, é pela força dele. Mas Josué quer que
nós abramos o coração. Josué quer que nós demonstremos submissão ao Senhor. Josué quer que nós abramos a nossa mente, que desça o coração, que exploda na comunidade e que isso possa aflorar numa fortaleza espiritual muito maior. E como é que isso é possível? Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Josué chama o povo para ser temente a Deus. Provérbio 9:10 diz: temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ora, se o temor ao Senhor é princípio da sabedoria, se a palavra de Deus tem razão, e tem, isso é coisa boa. A Bíblia nunca quer nos ensinar nada errado. Como assim, temor do Senhor? Sim, a palavra está ensinando. Então, ter temor do Senhor é coisa importante a ser recebida, desenvolvida e cultuada pelo povo de Deus. Esse temor não é uma barreira ao crescimento. Deus lá, eu aqui, não pode. Não é esse tipo de comportamento. Muito mais do que isso, ela nos leva ao crescimento espiritual e à esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Temer a Deus não é ter medo da forma clássica. Minha neta era pequenininha e toda criança pequena sapeca perto da mãe, mas perto dos avós, muito mais. Que a mãe segura a corda, o avô solta a corda. Né? Você tem medo da sua mãe? Ela falou, tenho. Isso é bom. Mas que tipo de medo? Sabe o que é, vô? Ela fala que se não obedecer, eu não vou comer Danone. Isso é medo clássico. Perder alguma coisa. Não durmo no escuro. Não é isso, não. É ter fé. Brotada no coração, mas respeitar o grandioso amor de Deus e cada vez mais conhecer os seus atributos. Eu costumo dizer o seguinte, porque Deus, Ele é maravilhoso, e a devida reverência e admiração por Ele faz com que nós o amemos, e quanto mais nós amamos, mais nós queremos fazer bem a Ele. Um casal, quando se ama, a mulher pode pisar na bola, o homem pode pisar na bola, ela está sempre recebendo da parte dele todo o conforto, porque ela percebe que o ama, e o contrário também é verdadeiro. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu corrijo, eu faço porque eu faço a autoestima aumentar, mas Deus conosco não é só assim. Nós fazemos por Deus que diz, gente, alguém que mandou o seu filho morrer por mim, e olha, os outros podem não saber direito quem eu sou, mas eu me conheço, eu sei como eu sou. Eu sei que se dependesse só de mim, eu não estaria, de forma alguma, com meu nome escrito no livro da vida. E esse Deus morreu por mim. Então, quanto mais eu tenho esse conhecimento, mais eu amo. E para Josué, temor do Senhor tinha um significado amplo, porque ele era alguém que desenvolvia, enxergava e cultivava certas integridades desse relacionamento. Ainda no verso 14, veja lá, primeira, ele diz, serviu com integridade. O que significa isso? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, toda a força. É isto que Deus espera de cada um de nós. Não é amar o Senhor, é amar o Senhor de toda a força, todo o coração, completo, de maneira íntegra. Não ter possibilidade de ficar um vaziozinho ali que venha incomodar o meu relacionamento com Ele.
E eu tenho que servi-lo desta forma. Não é possível servir a dois senhores, a palavra nos ensina. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. E certo que vocês conhecem um muro, uma pessoa em cima, do lado direito o inferno, do lado esquerdo o céu. Lado esquerdo, tudo quietinho. Contrário, lado esquerdo, pula para cá, não pula para lá não, é inferno, rapaz, pula para cá. Que negócio é esse? Você está em cima do muro aí? Não, pula para cá, aqui é céu, ó, para cá é céu, para lá, dá uma olhada para você ver, ó, tá vendo? Está chovendo lá, está tendo tempestade, aqui está tendo uma bonança, pula para cá, e o cara em cima, do lado de lá, Satanás quietinho, fala nada. Chegou alguém lá incomodado e falou, chefe, lado de lá está fazendo a maior propaganda aí, não. Vamos votar nele, tem que fazer propaganda para chamar do lado de cá. Não se preocupar, não. Quem está em cima do muro já é nosso. Com relação às coisas do Senhor, não tem em cima do muro. Com relação às coisas do Senhor, eu me decido. Eu temo ao Senhor, quero servi-lo, e o meu coração é todo ele caminhando na direção do Pai. Essa aliança deve ser voluntária, coração consciente. E o povo fez isso de forma voluntária. Assim como se você está incomodado para mexer no teu coração agora e fazer esse compromisso com Deus, veja que Josué faz no versículo 20, no 16. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor. Responderam pela primeira vez. Veja no versículo 21. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. 2 vezes decidiram. E no versículo 24, disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos. Primeira vez, ratificou na segunda, concluiu na terceira. É uma decisão voluntária, consciente, sabendo de fato o que quer. Que nós tenhamos também essa mesma direção, consciência, de querer servir ao Senhor por completo. Mas ele fala mais, veja lá, ainda no 14, serviu e com integridade e com fidelidade. Ah, irmãos, como o povo de Deus tem mantido uma boa máscara no sábado e domingo e uma máscara diferente durante a semana. Tive uma experiência doída uma vez. Estava numa porta de uma igreja, parou um carro, entrou, olhou, falou, aquele irmão da igreja? Eu falei, pessoa antiga aqui. Virou as costas, entrou no carro, foi embora, nunca mais voltou. Precisamos ter fidelidade com o Senhor. Ele nos conhece. Nós não conseguimos nem enganar a nós mesmos. Quanto mais querer enganar o Senhor. Ser fiel é cumprir os compromissos de Deus. Do mesmo modo que Ele cumpre os seus compromissos conosco. Quando o povo chega perto do Mar Vermelho, Josué no meio, só ouvindo. Moisés fala, e agora, Senhor? Ande. Quase toda certeza nós esperaríamos que aquele mar se transformasse numa avenida. Todo o mar. Mas não foi assim que o Senhor fez. O mar continuou lá. Mas Ele arrumou um jeito de a gente passar por esse mar.
Nossas lutas são assim. E a nossa fidelidade tem que ser desta mesma forma. Ultrapassar pelas nossas dificuldades do dia a dia, mesmo que o mar continue lá. E ainda ele fala: deitai fora os deuses. Ou seja, temer a Deus implica em abandonar a idolatria. Ah, mas não tem imagem em casa. Não, isso aí não serve para mim. Deus quer exclusividade do seu coração. Isso significa deixarmos tudo aquilo que não nos arremete a um pensamento primeiro com Ele. Notem, tudo aquilo que fizer você primeiro pensar no teu problema e depois em Deus, você é idólatra. Você tem que pensar primeiro em você. Não. Primeiro você tem que pensar em como o Senhor ajuda você nas circunstâncias difíceis pelas quais você vai passando. É deixar tudo que toma o lugar de Deus e colocarmos o Senhor em primeiro e único lugar. Muitas vezes vamos ter que deixar crendices, vaidade, orgulho, avareza, superego, amizades que não nos servem, estilo de vida que não cabe na vida do cristão, cantar para o seu próprio deleite, não para o deleite do Senhor. Orar para que as pessoas percebam a facilidade da minha verbalização, das minhas palavras, e não porque eu estou enaltecendo a Deus. Não fazer com que as coisas sejam relacionadas e dirigidas para mim, mas relacionados e dirigidos exclusivamente ao Senhor. Isso é deixar os ídolos de fora. Precisamos renunciar tudo aquilo que não é de Deus. 70% dos universitários americanos, crentes que saem da igreja, servindo ao Senhor, vão para a universidade. De cada 10, 3 voltam para a igreja. 7 não conhecem mais o Senhor ao final do curso. Porque tem pensamentos diferentes. Ocupa o seu pensamento em coisas que não são próprias de pensar em Deus. Deus não muda a aliança dele conosco, mas nós podemos sim renovar a nossa aliança com Ele, o nosso compromisso de tudo aquilo que fizemos com Ele. E Ele espera. E uma igreja que completa 53 anos, sabe que Deus não muda e que nós podemos sim estar mexendo no nosso coração, na nossa vida, para que essa aliança com Ele se renove. Deus merece este presente dessa igreja. Porque Ele continuará dando, independente de que se você entenda que é presente dEle ou não. A aliança dEle é eterna, perpétua e não muda. Mas Josué fala de uma aliança de santidade. O pastor falou aqui também. Eu quero ir lá no capítulo 3, no versículo 5. Capítulo 3, no versículo 5. E ordenaram ao povo dizendo, versículo 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 19 nós já lemos, que fala do pecado. Embora o texto não esteja falando de forma literal, sede santos,
Nós sabemos o seguinte: ninguém consegue servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, com renúncia, sem que a santidade esteja presente. Ela está implícita, faz parte, é integrante. Não precisa. Igual eu dizer, isso aqui é nossa filha. Eu e minha esposa, e falo, isso aqui é meu filho. Não precisa dizer, sabe? Eu me casei com ela e depois, aí ela nasceu, então por isso, não precisa. Falou que é minha filha, eu já sei que nós somos marido e mulher. Deus é a mesma coisa. Quando nós falarmos em servi-lo com o coração íntegro, servi-lo com fidelidade, deixar os deuses que não são estranhos de lado, nós já estamos dizendo que a santidade tem que estar presente. Josué conhecia o Senhor, sabia que Ele era um Deus santo, Deus zeloso, por isso a santidade era necessária. E Josué coloca o povo, qual seria a prática disso? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A geração anterior se santificou. 53 anos desta igreja. Maravilha do Senhor. Queremos ver isso lá na frente. Renovemos o nosso compromisso de santificar com Deus. O que é santificar? Santidade é lutar contra o pecado que está dentro de nós. Não é perfeição. E às vezes nós erramos por isso, queremos ser perfeitos. E não sei se o irmão já parou para pensar, a gente fala da crucificação, fala do martírio de Cristo, fala... Não foram os ímpios que crucificaram Jesus. Não foram os ímpios que levaram o Senhor para o Calvário. Não foram aqueles que não sabiam o que era Deus, o que era a religião, marginalizados, desprezados, fora da realidade. Foram a liderança do povo religioso da época. Não tinha espírito de santidade. Não podemos negociar bênçãos com Deus, nem fazer troca com Ele. Ele disse, santificai-vos hoje e abençoa amanhã. E não, eu abençoo hoje, amanhã vocês se santificam. Não. Se nós invertermos isto, Deus tenha misericórdia de nós. Porque não é esta a prática que nós esperamos do povo de Deus. Vida de santidade é cuidar da nossa vida espiritual. Como cristãos, através do sangue de Jesus, o poder do pecado não nos escraviza mais. Mas o pecado tem que ser vigiado o tempo todo. Josué era um homem cheio de discernimento, e ele tinha espírito de revelação, e Deus revelou para ele o pecado de Acã. Quando tiverem tempo, olhe lá, Josué capítulo 7. Vocês sabem a história, sabem o que aconteceu. Revelou para Josué, e para ser limpo o povo, para que o pecado fosse extirpado, para que eles tivessem condições de comparecer de novo na presença de Deus, e Deus ser o guia vitorioso deles, Deus pesou a mão e arrebentou com a família de Acã. Temos que renovar o compromisso de santidade com o Senhor. Renovar o compromisso com a santidade do Senhor é botar o joelho em terra depois de um dia e falar para Ele, Senhor, conscientemente eu errei aqui, lhe peço perdão, e quero que o Senhor perdoe aquilo que inconscientemente eu fiz e que também trouxe tristeza ao seu coração. O objetivo era manter o povo santificado, para Deus poder agir no meio do povo. A aliança do Senhor permanece sólida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não precisa vir aqui para poder confirmar conosco esta sua promessa e esta aliança.
toda vez que nós lemos isso, nosso coração enche de alegria. Toda vez que nós temos contato com estas expressões da palavra de Deus, nós nos vemos consolados, confiados, confirmados e desafiados a fazer a jornada cristã. Minha pergunta é: temos renovado com Deus esse compromisso de vivermos da maneira que lhe agrada? Da maneira que Ele nos veja aqui no domingo e diz: este irmão pecador, pobre, miserável, durante a semana inteira se colocou diante de mim, coração contrito, aberto na minha presença, pedindo a minha misericórdia. Eu aceito um culto de uma comunidade desta maneira. Nos coloquemos para realizar nosso compromisso de renovação com santidade com o Senhor, e vamos ver muito mais anos de vida desta igreja. Por fim, renovar a aliança do Senhor com a palavra. Vê lá, Josué 1, 7 e 8. Josué 1, 7, 8. Josué, capítulo 1, 7 e 8. Diz assim: tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja o Senhor. Primeira recomendação que Deus passou para Josué, quando o seu ministério é que ele não se apartasse da palavra. Não sei como vocês percebem. Lógico que tecnologia facilita muito. A tecnologia afasta a gente tanto de Deus. Não estou pedindo para que voltem a trazer a Bíblia, como nós sempre fizemos, porque já vão me chamar de aquele vozinho gagá que pregou domingo. Se eu falar para não trazer celular, então, aí vocês vão mandar me enterrar vivo. Não me atreveria. Mas nós temos deixado a palavra de Deus de lado. E a primeira recomendação que Deus deu a Josué: não se aparte da palavra, não se desvie dela de forma alguma, pois a palavra de Deus era o Google Maps espiritual deles. Falei legal agora, né? Tecnicamente. A bússola, para eu não ficar perdido espiritualmente. Palavra de Deus, alimentando o meu coração, alimentando o coração da minha família, alimentando o coração dos meus pequenos, porque os meus meninos, pequenas crianças de muitos pais, vão para a escola bíblica, chega em casa, pergunta: quem estava na arca? Abraão. Tem certeza? Tenho. Ele vai lá para brigar com a coordenação da escola dominical, porque não estão ensinando direito o filho dele. Quando a escola dominical deveria perguntar: filhinho, quem entrou na arca? Aprendi essa semana com meu pai no culto familiar. Essa pergunta é fácil demais, pode fazer outra.
nós estamos terceirizando tudo. Inclusive a educação espiritual dos nossos filhos. Nós queremos que a ama da semana, que é professor da escola dominical, em 1h, 45 minutos de aula, faça dele aquele crente que você espera. Quando ele estiver na adolescência, dando um trabalho danado para você, você vai lá no pastor dizendo, pastor, não aguento mais meu filho. 3 perguntas que o pastor faz, ele já percebe que o problema é muito outro. Josué estava preocupado com isso. Nós precisamos ouvir a instrução do Senhor. Não como um amuleto, um instrumento de sorte, mas como palavra de Deus, verdadeira, real, impulsionando a nossa vida, nos dirigindo, nos dando rumo, nos corrigindo e nos mostrando qual é a melhor maneira de eu servir o Senhor, mantendo esta igreja viva nas próximas gerações e vê-la cumprir outros anos mais para frente. O que tem acontecido é diferente. Não sei se os irmãos têm percebido. Igreja agora tem que ser tudo escuro. Tem algumas que eu nem vou, porque eu já não enxergo direito quando está bem claro. Mas escuro, então, danou-se. Outra coisa que eu não estou entendendo. Sai aquelas fumacinhas, não é nada do meu tempo. Eu não sei o que. Eu nunca vi escrito na Bíblia, dentro do aspecto da liturgia, que, diga-se de passagem, o reverendo Dario tivesse aqui, ia ter dado 10. Porque assim que é a liturgia dele lá com a gente também, exatamente igual. Estava vendo ele falando. E nós vamos, hoje tem que ir no culto. Sabe por quê? A banda, que banda? A banda vai estar lá. E entra a banda, aqui, com a graça do Senhor, ainda tem púlpito. Muitos lugares já não tem mais. É aquela escuridão, a fumacinha, aquela barulheira, 45 minutos de cântico em pé, e ninguém reclama. Aí o vozinho vai lá, pega o microfone, já tem 40 minutos que ele está falando, fala, esse cara, brincadeira, hein, meu? E sabe o que está acontecendo, irmãos? Muitas estão tirando os bancos, porque em pé você louva melhor. Mas Satanás é astuto, astuto. Depois de todo essa parafernália, vem um pastor, muitas vezes ele traz o púlpito, não tem, ele vem lá, a Bíblia debaixo de um braço e carregando do outro, pedestais, coloca, abre, e eu já tive a oportunidade de ver. Às vezes abrem a Bíblia, palavra cristocêntrica. Falei, mano, peraí, o pastor acabou de falar que tinha que ser a palavra. Então tá bom demais. Já mexeu com a tua cabeça? Você vai embora e fala, não gosto muito daquele preto, a lampadinha também não, aquele escuro. Mas a palavra, hein? Palavra. E nós vamos aceitando tudo que o mundo traz para dentro da igreja, e nós vamos engolindo, engolindo, engolindo. Quando percebemos, não tem mais jeito. Reverendo, senhor, jovem pastor, se dobre a isso, meu irmão. Liderança dessa igreja, se ponha de joelho.
liturgia clássica. Venha para adorar a Deus. Venha com aquela expectativa, o que Deus tem para falar comigo hoje. E mesmo que você não perceba, quando estiver indo embora, fala: Senhor, revela para mim durante a semana, o que é que o Senhor queria a respeito da tua palavra? Não é possível, ela não volta vazia. Eu quero transmitir de volta para o Senhor aquilo que o Senhor espera da minha vida. A palavra de Deus tem que ser usada para o perfeito conhecimento de Deus. É para isso que nós temos a Bíblia, em como eu me relaciono com Cristo, em como eu glorifico ao Senhor, em como eu me aproximo de Cristo, em como eu tenho um jeito de poder fazer com que o nome dele seja bendito e honrado na minha vida. Mas hoje nós estamos buscando textos que enaltecem o próprio homem, promessas que estão contaminando e alimentando o homem, dá glória ao homem, enaltece ao homem, dá aquela massagem no ego do homem, culto para agradar aqueles que vêm, mas nós precisamos vir para prestar um culto ao Deus Todo-Poderoso e Soberano. Este é o objetivo da palavra. Meus irmãos queridos, para a tristeza do meu coração, igrejas históricas reformadas estão entrando nesses cultos que eu acabei de falar. Perpetuem aquilo que está acontecendo neste lugar, caminhando corretamente com o Senhor. Josué chamou o povo. Qual o resultado disso? Vai um pouquinho para frente na sua Bíblia aí, em Juízes, no capítulo 2, versículo 10. Só um pouquinho para frente. É o resultado disso aqui, ó. Ele fez um compromisso com o povo disse tudo bem, o povo disse joia, o povo disse eu quero servir o Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero servir o Senhor 3 vezes. Lá no versículo 10 do capítulo 2 de Juízes tem o resultado disso. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Toda a preocupação de Josué, de chamar o povo, de estabelecer uma aliança nova com ele, de se relacionar, de chegar junto, de mostrar que eles deveriam, sim, fazer uma aliança nova. Eles disseram: nós vamos, nós vamos, nós vamos. A outra geração é dita, não conheciam mais o Senhor. Então aqueles que talvez no início começaram a pensar, não, isso que ele está falando não serve para nós, não serve para mim. Isto é evidentemente uma tomada de atenção para que nós não caiamos nos mesmos erros. Nós precisamos renovar, sim, o nosso compromisso com Deus, buscá-lo com integridade, buscá-lo com fé, buscá-lo com fidelidade, lendo a sua palavra, tentando ser santo, para que nós perpetuemos a nossa igreja, para que nós tenhamos condições de sair daqui, ir embora para casa e daqui 10 anos falar: bênção do Senhor, que tem tomado conta da minha comunidade, que tem feito o nome do Senhor ser exaltado, que tem feito o nome de Cristo ser espalhado por essa região, que tem levantado homens para o seu louvor, para o seu ministério, para tudo aquilo que traz edificação no meio do povo do Senhor. É assim que eu espero que esta igreja se manifeste na presença de Deus. Há todos esses compromissos. Aqueles homens fracassaram, não sabiam mais quem era Deus, e haviam prometido que queriam um compromisso com Ele, que cada um no seu âmago, no seu coração, no seu íntimo, se relacione com Deus. Estabeleça um não, com sinceridade, com honestidade. Senhor, eu quero ter compromisso com o Senhor. A mim, a minha casa, a minha comunidade, a minha igreja.
os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Só tem uma forma disso ser verdade. Olha para o Calvário. Não tem outro jeito. Se você olhar para você mesmo, olhar para a Bíblia tentando entender por você mesmo, querer caminhar sozinho, você não vai conseguir. Lá está. O que para muitos uma derrota, para o povo de Deus, vitória massacrante. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Quero orar com os irmãos. Pai bendito, Deus amado, Pai de misericórdia, a Tua palavra foi exposta, Senhor. Apesar da pequenez, da insignificância do pregador, o Teu Espírito Santo faz maravilha no meio do Teu povo. Nós te pedimos, ó Senhor nosso Deus, que cada coração aqui presente nesta noite tenha uma renovação do compromisso com o Senhor. Temendo o Senhor, se compromissando com a santidade e fazendo da Tua palavra a nossa regra única de fé e de prática. Nós te pedimos, ó Senhor nosso Deus, e te agradecemos por um ano mais de existência desta amada igreja. Que o Senhor continue tendo misericórdia dela, porque é o Senhor que sustenta. Temos visto na Europa, Estados Unidos, mesmo no Brasil, quantas igrejas fecharam as portas. Mas nós queremos ver a igreja do Senhor neste lugar, vitoriosa e verdadeira, para as próximas décadas, até o retorno glorioso do Senhor. Esta é a oração que fazemos, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém.